Começamos com a pergunta NQI. Essa sigla representa não quer ou não quis se identificar. E é uma pergunta muito interessante. O pastor, na mensagem, falou sobre a pessoa do Senhor Jesus. E ele usou uma expressão aqui, inatacável. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém o poderia acusar de pecado. E essa pergunta vem bem, é oportuna para esse momento. Pastor, as seitas seguem o verdadeiro Senhor Jesus? Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de definir a palavra seita, porque admito que alguns dos nossos ouvintes não sabem exatamente o que significa esta palavra, e ela aparece na Bíblia. Então definimos aqui que seita é um grupo de pessoas reunidas em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por uma ou mais pessoas. Essa interpretação é do Dr. Walter Martin, fundador do chamado Instituto Cristão de Pesquisas. É uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico e ou a rejeição dos ensinos históricos da Igreja Cristã. Declaração de Josh McDowell e Don Stewart, outros dois escritores. E por fim, terceiro, qualquer religião tida por heterodoxa ou mesmo espúria. Ortodoxa define o que é correto, heterodoxa o que é incorreto. Por isso diz heterodoxa ou mesmo espúria. De quem é essa definição? J.K. Van Balen. De modo que são pessoas categorizadas que apresentaram essas definições. Mas vamos acrescentar uma pessoa mais conhecida do que todos os que já mencionei. Martinho Lutero escreveu: se não houvesse seitas pelas quais o diabo nos despertasse, tornar-nos-íamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. A fé e a palavra de Deus seriam obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. E eu quero dizer agora, particularmente, que eu, no meu princípio de vida cristã, eu me deparei numa situação muito aflitiva. Pouco conhecia da Bíblia Sagrada, mas já estava envolvido no trabalho de ministério de visitações, e eu aqui em Santos, ali nesse cemitério aí do Sabor, outro, Areia Branca. Cemitério da Areia Branca, ainda em formação, eu ia visitar crentes, e quando saía daquela casa, depois de 1, 2, 3 visitas, notei que 2 pessoas atrás de mim iam no mesmo caminho, visitavam as mesmas pessoas. E eu fiquei meio assombrado. Então, se não houvesse seitas pelas quais o diabo nos despertasse, tornar-nos-íamos demasiadamente preguiçosos, dormiríamos roncando para a morte. A fé e a palavra de Deus seriam obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. O que eu fiz? Eu não tinha... Comecei a estudar sozinho. Trabalhava, acordava cedo para poder ler o livro, para me identificar e poder dar combate às objeções que eram levantadas. E daí para frente foram seguindo a apresentação de outras seitas e eu pude chegar a um conhecimento melhor que tem me ajudado e ajudado pessoas
que estão recebendo orientações nossas. Agora, no livro O Cal das Seitas, página 282, diz o seguinte, vou repetir: agora essas seitas são para nós como esmeril para nos polir. Elas nos amolam, estão lustrando nossa fé e nossa doutrina para se tornarem limpas como um espelho brilhante. Também chegamos a conhecer o diabo, seus pensamentos, e seremos hábeis para combatê-lo. Assim a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Eu quero dizer, minha experiência tem sido essa. De modo que, então, diante dessa situação, nós vamos responder à pergunta: as seitas seguem o verdadeiro Senhor Jesus Cristo? A nossa resposta está em 2 Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então quero definir que por verdadeiro Jesus, eu quero dizer aquele Jesus da Bíblia, não aquele Jesus do mormonismo. Desculpe colocar, mas é o que é a verdade. Tenho o livro em casa para provar. Mormonismo que é irmão do diabo. Nem o Jesus das Testemunhas de Jeová, que é o arcanjo Miguel. Nem o Jesus do Adventismo, que tem natureza pecaminosa, caída. Olha, quando eu li isso, no livro Estudos das Escrituras, parecido assim o título, eu fiquei escandalizado. Como é que pode eu ter um Salvador pecaminoso, caído? Esse é o Jesus que eu sirvo? Não pode ser. Então, nem o Jesus da nova era, que é simplesmente um homem dotado de uma consciência divina. Nós podemos orar e conversar com Jesus da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O Jesus da Bíblia é adorado. Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco, que eram os seus discípulos, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O Jesus da Bíblia é chamado de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz, isto é, o Pai, ó Deus, é o invocativo, ó Deus, não um Deus, como parece na tradução do Novo Mundo. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E na teologia das seitas, Jesus é uma criação de uma forma ou de outra. É por isso que as Testemunhas de Jeová adicionaram a palavra outro 4 vezes na sua tradução do Novo Mundo de Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Entre colchetes, puseram 4 vezes que Jesus não foi o Criador do mundo, outro. Então, além disso, não se ora a Ele, não o adoram, não o chamam de Deus. E se você, meu prezado ouvinte, é um cristão, então tem o privilégio de poder orar a Jesus, e não somente por intermédio dele. Estamos autorizados a orar por intermédio dele, mas também podemos orar diretamente a ele. Você pode adorá-lo juntamente com o Pai, e você pode chamá-lo de seu Senhor e seu Deus. Um membro de uma seita não pode fazer isso. Um membro de uma seita tem um falso Jesus e, portanto, uma falsa esperança de salvação. Isso é o que nós encontramos nas pesquisas.
Nós temos mais uma pergunta aqui, pastor, é sobre uma literatura. Essa pergunta, de tempo em tempo, é repetida aqui no programa Para o Senhor. É que, infelizmente, muitos evangélicos aí desavisados, desinformados, mantêm em casa essa literatura, achando que é um livro de grande importância para o povo evangélico. Mas, na verdade, o senhor já tem aqui explicado várias vezes que não é isso. E o senhor até falou da última vez que a publicação desse livro e distribuição também foi bem maior do que a distribuição da Bíblia Sagrada. Na verdade, nenhuma, não é, pastor? Nenhuma Bíblia e milhões de livros com esse título aí. A Grande Esperança. E em partes do mundo, com as suas línguas respectivas. Agora, quando eu tomei conhecimento, porque na capa de entrada, a primeira página, que serve de capa, está lá o número de distribuições do livro, para milhões, parece que 40 milhões ou mais. Ora, perguntei para mim mesmo, que diferença dos Gideões distribuem Novos Testamentos por o mundo afora. Nada, absolutamente nada fora da Bíblia. E escreve em 2 línguas, evangelização. Agora, já não vejo isso nesse episódio que estamos comentando. Então vai aqui a pergunta para o pastor. O livro A Grande Esperança, distribuído pela Igreja Adventista, qual é o seu autor e o tema que desenvolve, pastor? O nome da escritora é Ellen Good White. Penso que para a maioria dos nossos ouvintes, esse nome é desconhecido. Não, porém, para os adeptos das igrejas adventistas do sétimo dia, no Brasil, quiçá nos Estados Unidos, porque lá é o local da mensagem, publicação da própria igreja que está fazendo esse trabalho. Pastor, quais são os dados interessantes da vida dessa escritora que o senhor tem falado, Ellen Good White? Este livro, O Grande Esperança, não traz nada de novo, mas é um resumo do livro O Grande Conflito, o Conflito dos Séculos, que há quase 2 séculos foi escrito pela mesma A Grande Esperança. Só que este livro, A Grande Esperança, é sobre a vida dela. Não foi propriamente ela que escreveu, porque ela faleceu, parece, em 1916, e o livro está saindo agora. Mas o livro aborda o que ela escreveu como um livro de grande dissertação, de grande número de distribuições ou de venda. Então, apenas o título mudou para atrair os incautos. Quer dizer, uma pessoa que está familiarizada, ele vai saber que se trata do mesmo livro. Agora, por favor, pastor, o senhor pode explicar, quando o senhor aponta que o livro com esse título é apenas um meio para atrair os incautos? Porque se trata de um livro no qual foram formuladas as doutrinas desse grupo religioso, adventistas, elaboradas com um credo, cujo título é Nisto Cremos. Então, o credo da igreja serviu de base para o livro. É verdade que há citações frequentes da Bíblia, porém as citações são aquelas que parecem apoiar os ensinos estranhos desse grupo religioso. Agora, a maioria das pessoas que compram o livro não tem noção dessas particularidades. Pastor, qual é o assunto mais comentado nesse livro, A Grande Esperança, que chamou a atenção do senhor? Eu tenho muitos livros desse grupo religioso. Compro
porque eu não quero falar coisas que não sejam verdadeiras. Vou ao próprio livro para extrair o conteúdo daquela passagem que está sendo comentada no livro e transcrever, dando origem de onde foi tirada. Então, em 4 a 5 páginas do livro inteiro, que li, notei que a palavra sábado, singular, ou sábados, aparece em cerca de 22 vezes, apontando a guarda do sábado como meio de ganhar a vida eterna no entendimento da escritora Ellen G. White, que são livros extraídos do cabedal de livros dela, uma grande escritora, e aí então é que serve de colocação para esses livros que estão sendo distribuídos agora. Já que nós temos falado aí um pouco sobre os adventistas, pastor, e nós sabemos que eles fazem ainda a guarda do sábado, e infelizmente os evangélicos pouco avisados aí, pouco informados, eles muitas vezes fazem declarações que realmente são absurdas. É como dizer que a única diferença dos adventistas para nós é que eles guardam o sábado e nós guardamos o domingo, pastor. Então eu queria que o senhor explicasse aqui se os adventistas do 7º dia guardam o sábado como manda a Bíblia mesmo, pastor. Como manda a Bíblia, não. Eles supõem que guardam. A Bíblia determina que não se pode acender fogo no dia de sábado. Em nenhuma das vossas, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 3, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Ora, agora pergunto eu, como fazer nos dias frios de inverno, como nos Estados Unidos e outras regiões do mundo onde a seita existe? Alteraram simplesmente o texto bíblico de Êxodo 35, versículo 3, esse que mencionei. E através da mesma escritora, deram uma interpretação falsa ao gente abster-se de cozinhar aos sábados. Não é necessário ingerir comida fria. Como fazer então se não é em dias frios? Convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. Citação do livro Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 23 e 24. Então não estou inventando nada. Deve-se evitar cozinhar no sábado. Não é por isso necessário comer frio. No tempo do frio, a comida preparada no dia anterior não é a transgressão do sábado que proclamam guardar? Isso é óbvio. Agora está disfarçado. Agora, quando parte a declaração da própria que instituiu a guarda e escreveu nesse particular, ela mesma está autorizando a que se quebre o sábado, desde que se aproveita a comida e se aqueça o fogo para esquentar aquela comida. De qualquer forma, está aquecendo, invalidando o texto bíblico. Mais uma pergunta aqui, pastor, sobre o sábado, para deixar bem claro aos nossos ouvintes. A guarda do sábado é necessária em nossos dias, pastor, para ganhar a vida eterna? Em primeiro lugar, apontamos que não há um só mandamento de guardar o sábado no Novo Testamento, e nem ordenou a guarda do sábado. E, ademais, o apóstolo Paulo escreveu que preceitos litúrgicos e cerimoniais da lei de Moisés deveriam ser considerados sem validade para os cristãos.
Vou ler a base, Colossenses capítulo 2. Eu podia começar de um versículo 10, que fala da abolição da lei. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, quer dizer, a lei proibia comer determinados animais. O livro de Levítico é quase todo ele baseado nisso. Pelo beber, por causa dos dias de festa, eles tinham festas que comemoravam os dias de vitória como nação, e então eles comemoravam 10 dias de festas. E agora Paulo está dizendo, ninguém vos julgue, quer dizer, você não pode ser criticado porque não participa disso. Está a autorização na Bíblia, Colossenses 2,16, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. De modo que aqui está bem claro, na linguagem de Paulo, que essas coisas secundárias da lei não deveriam nos ser pesadas e não deveríamos fazer caso como meio de salvação.